Sabe aquela sensação de caos no trabalho? Informação espalhada para todo lado, processos manuais que, nossa, parecem não ter fim? Pois é, muitas empresas vivem exatamente essa realidade. Hoje a gente vai entender como uma única ferramenta, o famoso ERP, ou Planejamento de Recursos Empresariais, pode ser a chave para organizar a casa e destravar de vez o potencial de um negócio. Ok, vamos começar entendendo bem o problema. Pensa só numa empresa onde cada departamento funciona como se fosse uma ilha isolada. O financeiro não conversa com o pessoal de vendas, que, por sua vez, não tem a menor ideia do que está rolando no estoque. Esse cenário, que a gente pode chamar de caos operacional, é muito, mas muito mais comum do que se imagina. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A operação do negócio funciona assim, em silos? Porque, olha, quando cada setor fica guardando os seus próprios dados, os seus próprios processos, a empresa inteira acaba perdendo força, perdendo agilidade. É como tentar correr uma maratona com os cadarços amarrados um no outro. Simplesmente não funciona. E essa fragmentação toda, bom, ela aparece nas dores de cabeça do dia a dia. Pensa só, informação duplicada, erros que brotam de planilhas que não acabam mais, decisões super importantes sendo tomadas com base em números de ontem ou da semana passada, e o estoque vira uma caixinha de surpresas. No fim das contas, o que falta é o básico, uma visão única, confiável, para saber o que de fato está acontecendo na empresa. Tá, beleza. Mas como é que se sai desse caos todo? É exatamente aqui que entra o ERP. A promessa dele é poderosa: criar o que a gente chama de fonte única da verdade. Um pilar central que não só coloca a casa em ordem, mas que também serve de motor para o crescimento. Mas afinal, o que é um ERP? De forma bem simples, é um sistema, um software, que integra todos os processos mais importantes de um negócio. A gente está falando de finanças, RH, estoque, vendas, tudo, absolutamente tudo, consolidado em uma única plataforma. O objetivo? Dar um fim naquela fragmentação que a gente falou. Uma analogia que eu acho fantástica é pensar no ERP como se ele fosse o sistema nervoso central da empresa. Sabe, ele conecta todas as partes, garante que a informação flua de um jeito rápido, coordenado e faz com que a empresa inteira funcione como um único organismo, um organismo inteligente e alinhado. E o resultado dessa integração toda é uma transformação, e é uma transformação real, viu? A empresa literalmente sai daquele cenário de caos e entra numa fase completamente nova, uma fase de controle, de visibilidade e, claro, de muito mais eficiência. E olha só o impacto disso no crescimento, é impressionante. Tem estudos que mostram que empresas que usam um sistema de gestão digital, tipo um ERP, crescem em média 35% mais rápido. Isso não é só uma melhoriazinha não, é um diferencial competitivo gigante. Mas por que isso acontece afinal? É bem simples na verdade. Quando você conecta os processos e os dados, as equipes conseguem agir muito mais rápido. A automação entra em cena e elimina aquelas tarefas repetitivas, sabe? Isso libera o tempo das pessoas para focar no que realmente importa, pensar na estratégia e inovar. Essa transformação é super concreta. Quer ver? Aquele problema de estoque ineficaz, resolvido com rastreamento em tempo real. E os dados espalhados para tudo que é lado. Agora ficam unificados num lugar só. Erros de processo manual são substituídos por automação inteligente. E aquela incerteza sobre o fluxo de caixa dá lugar a um controle financeiro centralizado e muito mais preciso. Ok, mas como é que essa mágica da unificação acontece na prática? Vamos então abrir o capô para entender como um sistema ERP é estruturado por dentro. Imagina um ERP como se fosse um grande quebra-cabeça ou um conjunto de blocos de montar, sabe? Os módulos. Tem o módulo de finanças, o de estoque e suprimentos, o de vendas e CRM, o de RH, enfim. Cada um é especialista na sua área, mas o segredo é que todos eles se conectam na mesma base de dados. É isso que garante a integração perfeita. Vamos ver um exemplo prático de como tudo isso se conecta? Imagina assim, um pedido de venda é criado lá no módulo de vendas. Na mesma hora, o sistema vai no módulo de estoque e já verifica se tem o produto. Se não tiver, o módulo de manufatura é acionado e agenda a produção. E assim que o produto é enviado, o módulo financeiro, pimba, já gera a fatura. Tudo automático, sem atrito, sem falha de comunicação. Certo. Então qual é o caminho a seguir? Bom, hoje em dia, escolher um ERP é uma decisão estratégica e das grandes. O jogo mudou completamente e as opções mais modernas já vêm turbinadas com as novas tecnologias. Basicamente, hoje a gente tem dois caminhos principais: o ERP na nuvem
ou ERP com instalação local, que o pessoal chama de on-premise. O da nuvem é todo sobre agilidade. O investimento inicial é menor, dá para acessar de qualquer lugar e é super fácil de escalar. Já o on-premise é mais sobre controle total. O investimento é maior, mas em troca se tem mais personalização e já a gestão dos dados fica toda dentro de casa. E o futuro? Para onde tudo isso está indo? Bom, o futuro do ERP é, sem dúvida, inteligente. Imagina só. Inteligência artificial prevendo a demanda dos clientes, internet das coisas coletando dados em tempo real de cada máquina na fábrica, e tudo isso rodando em plataformas na nuvem que não param de evoluir. A gestão está deixando de ser reativa para se tornar proativa. No fim das contas, a grande pergunta que fica é: a empresa está realmente preparada para ter essa visão 360 graus totalmente integrada? Porque, vamos ser sinceros, adotar essa mentalidade vai muito além de uma simples atualização de tecnologia. É sobre preparar o negócio para não só sobreviver, mas para prosperar no futuro que exige agilidade, eficiência e, acima de tudo, competitividade.